Olá, querido amigo do canal! Tudo bem com você? Espero que você esteja bem, hein? Pronto para falar de NFL? O NFL que começa hoje! Depois de um longo e tenebroso inverno, sobrevivemos. Temos NFL 9h15 da noite, ESPN2 Star Plus, tá? Lá com meu amigo Fernando Nardini, com Paulo Antunes e toda a equipe da ESPN para Chiefs e Lions. Mas antes de eu falar do tema desse vídeo aí, falar um pouquinho mais desse jogo também, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Também considere se tornar um membro do clube de membros do canal, tem muito conteúdo legal. Um trabalho que eu estou fazendo com muito carinho, sabe? E tem muita coisa bacana mesmo para você que quer ir um pouquinho mais fundo. Você que não quer, que está aqui, que quer só ficar no gratuito, tá tudo certo também. Como eu sempre digo, sempre vai ter conteúdo gratuito e eu sou muito grato a todo mundo. Mas quem quer, o clube de membros está lá e tem muito conteúdo legal. Vamos que vamos falar eu aqui na minha van existência pensando que conteúdo eu faço hoje. Fazer um breakdown do jogo dos Chiefs e coisa. Pouca gente ia gostar porque é só dois times e tudo mais. Vamos ao que o povo gosta. Palpites. Palpites, ou é o gabarito, ou você vem aqui na segunda-feira e fala, aí tonto, errou, e tá tudo certo, né? Vamos viver com leveza nesses tempos tão pesados que estamos vivendo, né? Vamos ter um pouquinho mais de leveza nas coisas. E quero começar com o palpite de hoje. Chiefs e Lions se enfrentam em Kansas City, tá? Mandar um beijo pro meu amigo Daniel Tênis, que vai estar lá no jogo, ele aí, o astro da NBA aí, trabalha na NBA Brasil, mandar um beijão para ele que vai estar lá no jogo. E meu palpite segue o mesmo, Kansas City Chiefs. O Kelce tá fora, o Chris Jones tá fora. Tudo que os Lions fazem bem na defesa é exatamente o que os Chiefs gostam de explorar, tá? Os Lions vão anotar pontos para mim, isso é importante dizer, o ataque vai produzir. Mas eu não tenho convicção que essa defesa é o suficiente para parar o Mahomes, mesmo com o desfalque do Kelce. Tá? E o Mahomes ele vai encontrar alguém, ele vai encontrar o Jerick McKinnon, ele vai encontrar o Marquez Valdes-Scantling, ele vai encontrar o Kadarius Toney, é o suficiente para vencer. A verdade é que hoje são times em prateleiras diferentes e para mim os Lions não tem força ainda para bater tão de frente assim com os Chiefs. Tá? Posso me surpreender à noite, mas para mim da Kansas City Chiefs na primeira semana. Passando para os jogos do domingo, jogos das 14 horas, Atlanta Falcons e Carolina Panthers em Atlanta, a possível ausência do Brian Burns e a fraca performance da linha ofensiva dos Panthers me colocaram uma pulguinha aqui. Eu acho que esse jogo é equilibrado, mas os Falcons correm bem com a bola, trouxeram peças para a defesa, adicionaram o Bijan Robinson. Para mim, eu acho que o Atlanta Falcons tem uma leve vantagem para essa partida e deve começar vencendo nesse confronto divisional, o que é muito importante dentro dessa NFC South. Então vou com Atlanta Falcons. Seguindo com Browns e Bengals, jogo em Cleveland, o jogo que eu trabalho às 14 horas, tá? Na ESPN2 Star Plus, estarei nessa com Ari Aguiar e Gianni Pessoa, prestigiem. Jogo também muito equilibrado, eu acho que os Browns sempre são uma pedra no sapato do Joe Burrow, são 4 vitórias em 5 jogos contra o Burrow, tem uma defesa que foi reformulada, adicionou peças na linha defensiva, eu gosto do ataque dos Browns, a forma como ele é montado, mas eu tenho que os Bengals têm uma pimentinha extra com o Joe Burrow, com esse trio de recebedores, a defesa é boa. Eu acho que os Bengals têm menos coisas a provar nesse momento. E quando eu vou fazer um palpite na semana 1, eu quero ir com o que me é mais seguro aos olhos. Eu acho que os Browns têm boas chances de vencer essa partida. Mas eu ainda vou com os Cincinnati Bengals nesse jogo por um fio de cabelo. Mas é um jogo para ser eletrizante e eu acho que vai ser muito boa essa partida. Colts e Jaguars, jogo em Indianápolis, uma nova era nos Colts, Anthony Richardson é o quarterback, Shane Steichen é o treinador, mas os Jaguars nesse momento, começando a temporada, eles estão num patamar um pouquinho diferente, foram a uma semifinal de conferência, tem um time já mais consolidado, o Trevor Lawrence deve entrar nessa temporada muito mais
quente do que começou a temporada passada. Tem algumas inconsistências na linha ofensiva, ok, mas ainda é o suficiente para esse time vencer. Para mim, eu vou com Jacksonville Jaguars vencendo esse jogo fora de casa. Vikings e Buccaneers se enfrentam em Minnesota. Tá? Um jogo... Não tenho grandes expectativas com os Bucs nesse ano. Tem uma boa defesa, mas acho que o ataque é envelhecido. O Baker Mayfield é o quarterback. Enquanto eu acho que os Vikings são um time menosprezado. Eu acho que é um time que venceu bastante jogos ano passado. Pode até ter menos vitórias nesse ano, mas segue sendo um bom time. Kirk Cousins, Justin Jefferson, Jorah Addison, tem um novo coordenador defensivo. Eu vou com uma vitória aqui do Minnesota Vikings para começar saltando na frente nessa NFC North. E para mim é um time para brigar forte por playoffs de novo. Me perdi aqui na minha lista. Saints e Titans, jogo em New Orleans. Eu ia falar em Saints, né? Olha só, inteligente esse rapaz. Jogo em New Orleans, um jogo equilibrado, mas eu acho que os Saints têm mais talento, mais profundidade de talento. Derek Carr hoje é um quarterback melhor que o Ryan Tannehill. O Chris Olave pode ser um ponto de ebulição. O Marshawn Lattimore é um jogador subestimado na liga. É um cara que, para marcar alguém como o DeAndre Hopkins, por exemplo, é perfeito. A linha ofensiva de Tennessee me preocupa. Tão remontada, né? Tão nova, assim, no sentido de configuração. Eu vou com uma vitória do Saints. Não é um jogo, assim, que eu vejo vistoso, um jogo que vai empolgar os olhos. A defesa dos Titans é boa, mas eu ainda vou com os Saints. Steelers e 49ers em Pittsburgh, jogo da ESPN 3, com Vinícius Moura e Rafael Bellatini, também às 14 horas. E eu vou aqui... Se esse jogo fosse na semana 10, eu já cravaria assim, tipo, 49ers. Mas na semana 1, Pittsburgh pode dar uma encrespada. Tem Kenny Pickett numa boa fase, tem George Pickens, teve algumas adições interessantes nesse elenco, reforçou a linha ofensiva, a volta do TJ Watt, né, em tempo saudável, em tempo integral. Mas a diferença de talento dos elencos, para mim, é muito grande. Não é, talvez muito grande seja um exagero, é grande. Tá? Tem muito all-star naquele outro lado da bola, sabe? Tem muito jogador talentoso. E eu acho que essa vai ser a diferença. Não consigo apostar contra os 49ers nessa partida ainda. Apesar de achar que Pittsburgh é aquele time para na semana 1 aprontar. Mas eu ainda vou com os 49ers para vencer esse jogo, com Christian McCaffrey, com Deebo Samuel, com Brock Purdy, com Fred Warner e com Nick Bosa, o defensor mais bem pago da liga. Mais 2 joguinhos no horário das 14 horas. Commanders e Cardinals, jogo em Washington. Esse jogo aqui, para mim, os Commanders têm que vencer e vencer bem, dominando. Primeiro jogo do Sam Howell como o titular, né, da posição, como o cara escolhido para a temporada para ser o titular. E aí os Cardinals, o quarterback titular é o Josh Dobbs, isso não empolga em nada. Os Cardinals passando por um rebuild, isso não é segredo para ninguém. A linha defensiva dos Commanders é muito boa. O ataque tem peças com talento, como o Terry McLaurin, Jahan Dodson. Eu acho que vai ser uma vitória com até uma certa tranquilidade do Washington Commanders, nessa nova fase de Washington, né, com um novo dono, depois do Dan Snyder felizmente ter vendido a franquia. E fechando esse primeiro horário, os Texans vão a Baltimore enfrentar os Ravens. Para mim aqui também, eu gosto mais dos Texans que a maioria das pessoas. Eu acho que esse time tem um pouco de talento. O CJ Stroud para mim vai ser um bom quarterback na NFL, mas ir a Baltimore na semana 1 com o Lamar de contrato renovado, com um novo coordenador ofensivo, com adições interessantes como Odell e Zay Flowers, é um pouco pesado demais para esse time de Houston, tá? Para mim aqui, da Baltimore Ravens, eu acho que Houston pode até fazer algumas graçolas no jogo, mas eu acho que Baltimore vence essa partida também, assim, com um certo controle. Passamos para o horário das 17 horas, e aí temos Packers e Bears, desculpa, jogo em Chicago, a rivalidade mais antiga da liga. Jordan Love fazendo sua estreia como também o dono do time, DJ Moore estreando no outro lado, mas eu não estou muito empolgado com Justin Fields.
o pouquinho que eu vi na pré-temporada não me animou, sabe? E assim, é pré-temporada, mas foram os erros recorrentes que aconteceram no passado. O DJ Moore limpou a barra dele na pré-temporada, essa é a verdade. Se os Packers conseguirem controlar o jogo terrestre dos Bears, eu acho que a coisa complica, tá? Eu sei que os Packers têm problemas no corpo de recebedores, ainda com os principais lesionados, mas tem o Aaron Jones, que é bom jogador, tem, para mim, mais talento defensivo. Eu vou com o Green Bay Packers nesse jogo, uma leve zebrinha aqui, né? Já que os Packers não eram cotados como favoritos, não estão cotados como favoritos, eu vou com o Green Bay Packers. Nesse mesmo horário a gente tem Denver Broncos recebendo o Las Vegas Raiders. Eu gosto do ataque do Las Vegas Raiders, eu acho que você tem Davante Adams, Hunter Renfrow, Jacoby Myers, Josh Jacobs, lá pro Jimmy Garoppolo, é um bom time, tá? É um bom time, mas o lado defensivo é frágil. Então, no outro lado você tem agora o Sean Payton, eu acho que o Russell Wilson não vai ser estelar, mas vai ser sólido, o time vai correr bem com o Javonte Williams, com o Samaje Perine, tá? E vai ser o suficiente para colocar pontos no placar, e a defesa de Denver é melhor que a defesa do Las Vegas Raiders, então eu vou com o Denver Broncos, mas aqui também é um jogo que eu não ficaria muito surpreso com um placar ao contrário, mas eu vou com o Denver Broncos nessa partida. Seattle Seahawks e Los Angeles Rams, confronto divisional, aqui eu não tenho muita dúvida no palpite, é Seattle Seahawks, fez um ótimo draft, reforçou o time que já foi bem ano passado, adicionou Jackson Smith-Njigba, adicionou o Zach Charbonnet, é um time interessante, enquanto os Rams é um time bem incógnita e ainda não vai ter o Cooper Kupp, seu principal recebedor, sabe? Vai faltar força ofensiva para lidar com esse Seattle Seahawks, e aqui eu fico com uma vitória do Seahawks, a minha aposta é até um tanto tranquila. Gosto muito do Sean McVay, do Matt Stafford, do Aaron Donald, mas falta ao redor para lidar com o Seahawks nessa semana 1. Vamos ver se alguém se desenvolve, né? Se alguém aparece, tipo, esse cara é uma surpresa e tudo mais. Mas, nesse momento, para mim, Seattle tá num patamar diferente dos Rams. Jogos da TV do horário das 5. Os Patriots recebem em New England, tá? Os Eagles estão lá com o Matheus Suman e com o Eduardo Zolim, esse jogo, ESPN 3. A gente tem homenagem pro Tom Brady, vai ser homenageado lá no New England Patriots, a defesa dos Patriots é boa, o Bill O'Brien é o novo coordenador ofensivo, mas a realidade é que os Eagles dificilmente não serão favoritos nessa temporada. Serão raras as partidas em que os Eagles não serão favoritos. O elenco, para mim, é um dos melhores da liga, o Jalen Hurts se consolidou como um grande líder dentro do campo, o Nick Sirianni conseguiu provar que é um treinador que tira o melhor dos seus jogadores. Eu sei que tem as mudanças de coordenador e tudo mais. A linha ofensiva é uma das melhores da NFL. E para mim os Eagles vencem lá em Foxborough. E na ESPN 2, nesse segundo horário, nós temos o Los Angeles Chargers recebendo o Miami Dolphins, lá com os meus amigos Renando Couto e Anthony Curti. E um jogo muito equilibrado. Está se dando um favoritismo para os Chargers venceram ano passado, foi um jogo muito ruim do Tua, os Chargers trocaram de coordenador ofensivo, trouxeram Kellen Moore, adicionaram Quentin Johnston, mas os Dolphins adicionaram algumas peças na defesa e trouxeram Vic Fangio. Justin Herbert teve problemas contra as defesas do Vic Fangio quando ele era treinador do Denver Broncos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu confio muito mais no Mike McDaniel que no Brandon Staley. Então eu vou com o Miami Dolphins aqui, com um show de Jalen Waddle e Tyreek Hill, num jogo que para mim vai ser espetacular. Talvez seja o melhor jogo da tarde, assim, né? Eu gosto muito do jogo que eu vou trabalhar, mas esse jogo aí também tem muito potencial. Aliás, tem muito jogo bom nessa primeira semana, hein? Passando para os horários da noite, para os prime times, a gente tem Cowboys indo a New York, pegar os Giants também, 9h15 de domingo. Paulo Antunes e Ari Aguiar e Guilherme Cohen na arbitragem, né? Nesse primeiro Sunday Night da temporada. E aí, meus amigos, é o seguinte. Os Giants têm um bom time, reforçaram o seu ataque, mas é a mesma coisa que eu falo dos Lions para os Chiefs.
O que os Lions fazem bem defensivamente é o que os Chiefs gostam de explorar. O que os Giants fazem bem defensivamente é o que os Cowboys gostam de explorar. Essa quantidade enorme de blitz, esse tipo de agressividade ajuda muito o ataque dos Cowboys, né? Porque é um ataque que aí pré-snap executa muito bem. A leitura do pré-snap sendo executada rapidamente vai muito bem. Eu acho que os Cowboys têm uma defesa muito boa, melhor que a dos Giants, e um ataque também melhor. Então eu vou com o Cowboys nessa partida aqui, mas acho que é um jogo que vai ser bem equilibrado, assim, gostoso de assistir. E na segunda-feira, aí já com Fernando Nardini na narração, Paulo Antunes também, ESPN2, Star Plus, né? Lembrando os jogos de prime time, a gente tem Bills e Jets fechando a rodada também em New York, esse jogo. Estreia do Aaron Rodgers, os Bills são um time que todo mundo tem que respeitar quando você tem um quarterback como Josh Allen, um time que está dominando a divisão nos últimos anos, tem que ser respeitado, mas o meu feeling é que os Jets, que já venceram um jogo ano passado contra os Bills, que tem uma defesa de altíssimo nível, com uma linha defensiva espetacular, vão dar muito trabalho esse ano e os Jets vencem essa partida, tá? É isso, esses foram meus palpites para a semana 1. Espero que você tenha gostado. Amanhã eu venho aqui com um recap do jogo de quinta-noite entre Chiefs e Lions. Tamo junto, valeu, um abraço e tchau.